parte da missão dos Serviços de Saúde Pública, seja a Direção-Geral da Saúde a nível nacional, sejam os Departamentos de Saúde Pública das Administrações Regionais de Saúde a nível regional, sejam as Unidades de Saúde Pública a nível local, é elaborar e disseminar informação em domínios da saúde pública. Existem, portanto, 3 níveis na hierarquia organizacional dos Serviços de Saúde Pública que têm a obrigação ética, deontológica e legal de divulgar informação à comunidade que servem. De modo que, durante este surto de Covid-19, foram divulgados vários relatórios de situação e boletins epidemiológicos a nível nacional, pela DGS, a nível regional e a nível local, pelas Unidades de Saúde Pública. E assim não podia deixar de ser. Houve alguma polémica em torno disso, porque a Ministra da Saúde entendeu, a dado momento, bloquear a produção de informação por todos os serviços de saúde pública para além da Direção-Geral da Saúde. Mas voltou atrás e fez bem. Muito por pressão dos municípios, diga-se de passagem, em particular de Espinho e do Alto Tâmega. A maior ou uma das maiores angústias das pessoas que trabalham na produção destes dados, ou seja, a área da vigilância epidemiológica, assim se chama, é que os números não batam certo. Sobretudo porque a primeira explicação que as pessoas comuns encontram para números que não batem certo é que nos andam a esconder coisas, para parecer que está tudo bem, quando na verdade estamos perante uma tragédia, ou teorias da conspiração ainda piores. Não é verdade. Numa ditadura, ou mesmo num regime dito democrático, mas com um presidente com tiques autoritários, como é o caso do Brasil, tendo a desconfiar dos dados oficiais. De igual forma, é do conhecimento geral que os sistemas estatísticos dos diversos países não são todos iguais e, portanto, a fiabilidade dos dados é variável. Mas numa democracia como a portuguesa, com um Instituto Nacional de Estatística bem estruturado e sistemas de vigilância epidemiológica modernos, os dados são de confiar. Mas mesmo assim, os dados que foram sendo publicados a nível local não batem sempre certo com os dados publicados pela DGS. Porquê? A explicação é bastante simples e tem que ver com vários fatores. Eu diria mesmo que é quase inevitável que aconteça. Uma das razões pode ser simplesmente o erro. Errar é humano. E é inevitável que, no meio de tantos números, mais cedo ou mais tarde, alguém troca um dígito. Quando se dá conta do erro, corrige-se. Mas se não se corrige a tempo, ou seja, se só se corrige depois de ter sido publicado, está o caldo entornado. Outra razão é o tempo. Basta, por exemplo, que a DGS divulgue a informação ao meio-dia e uma dada unidade de saúde pública divulgue a sua informação local às 5 da tarde, é bem possível que entre o meio-dia e as 5 surja mais um caso confirmado, ou morra mais uma pessoa, e os números da DGS já não batem certo com os números locais. Outra razão é a atualização dos dados. A DGS está em Lisboa e a única maneira de saber as moradas das pessoas que desenvolvem Covid-19, para dizer se os casos foram em Faro ou em Bragança, é através do Registro Nacional de Utentes. Registro esse que nem sempre está correto, porque as pessoas mudam de casa e esquecem-se de ir ao centro de saúde atualizar a morada. Já a Unidade de Saúde Pública tem de contactar telefonicamente a pessoa doente para gerir a situação, identificar os contactos que vão ter de ficar em quarentena, etc. E se a morada não estiver certa, corrige-a na sua base de dados, mas nem sempre essa informação chega à DGS. Relacionada com esta questão há outra razão, a fonte dos dados. A DGS recorre a dados do SINAV, que têm um atraso na transmissão da informação. As autoridades de saúde locais compilam dados provenientes de diversas fontes, pelo que estão mais em cima do acontecimento. Há mais razões, como por exemplo, eventuais diferenças nas definições de caso utilizadas. Não será uma razão provável no que diz respeito à Covid-19, já que a definição de caso é dada pela DGS e aplicada por todas as unidades de saúde pública. Mas, por exemplo, se uma entidade que realiza um rastreio notificar esses casos, apesar de não se enquadrarem na definição de caso suspeito, vamos ter nessa região muitos mais casos suspeitos, falsos suspeitos, note-se, que depois serão descartados nas contas nacionais. Por outro lado, há a preocupação com a possibilidade de se violar o segredo estatístico. O segredo estatístico visa salvaguardar a privacidade dos cidadãos. Para cumprir o segredo estatístico, a DGS não publica dados por concelho em concelhos que tenham menos de 3 casos. É uma interpretação equivocada do conceito de segredo estatístico, mas, para o caso, o que nos interessa é que se um concelho tiver 1 ou 2 casos, poderá acontecer que seja publicado num boletim local e não no da DGS, fazendo com que os dados voltem a não bater certo. Acho que não preciso de entrar em mais detalhes para se perceber porque não é de surpreender que haja discrepâncias nos dados e porque isso não há de ser uma tragédia. Aliás, eu diria mesmo que é altamente improvável, quase impossível, que não haja discrepâncias nos números apresentados.
Até porque, quanto mais pequenos os números, mais fácil é para o público detectar diferenças e erros. A DGS faria era um excelente trabalho se contribuísse para reduzir algumas destas causas de discrepâncias. Por exemplo, relativamente às moradas, poderia atualizar o sistema de informação de modo que uma alteração introduzida numa plataforma, por exemplo, de vigilância epidemiológica, fosse automaticamente replicada no Registro Nacional de Utentes. Mas talvez a solução seja ainda mais simples. A DGS é um órgão nacional, logo deveria concentrar-se em divulgar informação nacional e deixar a divulgação de informação regional para os departamentos de saúde pública das administrações regionais de saúde e a divulgação de informação local para as unidades de saúde pública. Por uma questão de equidade, para que todos tenham acesso ao mesmo nível de informação, a DGS deveria elaborar uma norma para reger essa divulgação, que indicadores publicar, com que nível de detalhe geográfico, etc. O governo de Pedro Passos Coelho tentou fazer isto, mas da pior maneira possível. Criou a obrigatoriedade de centralizar todas as estatísticas de saúde na página da Direção-Geral da Saúde. Mandar coisas para Lisboa e esperar que Lisboa lhes dê despacho é a pior forma de resolver qualquer problema neste país. Deveria ser ao contrário. O SNS deveria ter um sítio descentralizado, com páginas uniformes, mas de gestão local, onde cada unidade de saúde pública pudesse publicar a informação estatística relevante para a sua comunidade, sob a orientação da Direção-Geral da Saúde.